Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos, capítulo de hoje, o 54, Sansão. Vamos para a vinheta. Capítulo 13 de Juízes é o nascimento de Sansão. Capítulo 14, Sansão se casa com a Filisteia, mata um leão e tem um enigma ali de Sansão no seu casamento. Juízes 15, Sansão põe fogo na seara dos filisteus e fere 1000 homens com uma queixada de jumento. No capítulo 16, Sansão tem um relacionamento com uma prostituta, depois ele tem com Dalila, a Dalila o trai e por fim, Sansão cumpre sua missão e morre. Tá bem? Patriarcas e Profetas, logo nos primeiros parágrafos, vai mostrar aí que em meio à apostasia vem Deus à esposa de Manoá, né? E ali ele diz que daria um filho a ela, mesmo ela sendo estéril, e que esse filho seria especial, pois ele começaria a libertação dos filisteus. A mulher procurou o marido e depois de descrever o anjo, repetiu sua mensagem. Então, receosa de que cometessem algum erro na importante obra a eles confiada, orou o esposo: Rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O filho será influenciado para o bem ou para o mal, pelos hábitos da mãe. Ela própria deve ser governada pelos princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma. Se quer o bem-estar do filho, conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto à necessidade de satisfazer todo o desejo da inclinação, mas tal ensino é falso e pernicioso. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sob a obrigação mais solene a exercer o domínio de si mesma. E os pais, bem como as mães, acham-se inclusos nessa responsabilidade. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos seu incansável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino, muitas vezes, lega a prole como herança aos seus desejos impuros e mesmo às doenças repugnantes. E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que tiveram seus pais, a tendência é que cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou idiotas. Bom, que textos pesados, hein, meus queridos? Bom, se você é pai e mãe, eu recomendo que você leia e releia esses textos, tá? O que eu acho muito interessante é que o pai e a mãe ali de Sansão, eles oraram a Deus para que o anjo viesse ensiná-los a fazer o que era correto. E mesmo eles fazendo tudo conforme Deus pediu, Sansão ainda deu para o que não presta. Então, meus queridos, faça a sua parte. O que o seu filho vai querer depois de mais velho, depois que ele tiver o contato dele com Deus, aí é um problema entre ele e Deus. Porém, nós não podemos nos achar em falta nessa ocasião. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui nesse primeiro bloco é: o que faremos pelos nossos filhos que virão? Né? Então, se você ainda não é pai ou mãe, você tem esse desejo, medite nisso. O que nós faremos? Nós temos que aproveitar quando um filho vem, por exemplo, minha esposa está grávida, o Josué vai nascer daqui a uns 5 meses. A gente já tem que aproveitar agora de ajudar e mudar a nossa alimentação, mudar muitas vezes o nosso falar. Várias coisas dá para acontecer durante a gravidez para que o Josué saia o mais próximo de Cristo. Então, meus queridos, já é a gravidez já deve ser uma forma de moldarmos o nosso caráter. Bom, Sansão ele era nazireu. O que significa? Ele não podia tomar vinho, não podia tocar em coisa imunda, nem tocar em morto e não cortar o cabelo. Esses eram os principais pontos de um voto nazireu. Tá? Temperança é importante para Deus. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável.
Poucos há que se compenetram como deviam do quanto seus hábitos de regime alimentar têm a ver com a saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve sempre estar sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente e não a mente a serva do corpo. Isso aqui é muito importante, meus queridos. Muitas pessoas acham que só porque eu como direitinho eu posso comer então uma baleia, né? Comer um monte. Não. Então a gente não deve usar o que faz mal e usar o que faz bem com moderação. A associação com idólatras corrompe Sansão. Então, Sansão, ele estava fazendo tudo bonitinho, estava com a sua família. Ele começou a querer ficar perto de filisteias e etc. E isso causou toda a destruição dele. Ele se aproximou de 3 mulheres filisteias. Tá? E isso acabou fazendo com que ele fosse para o fundo do poço. Quantos não estão adotando a mesma conduta de Sansão? Quantas vezes se efetuou um casamento entre os que são tementes a Deus e os ímpios? Porque a inclinação governa a escolha de marido ou mulher. As partes não pedem conselho de Deus, nem têm em vista sua glória. O cristianismo deve ter influência dominante na relação matrimonial. Mas dá-se muitas vezes o caso de que os motivos que determinam essa união não se coadunam com os princípios cristãos. Satanás procura constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo de Deus, induzindo-os a entrar em aliança com seus súditos. E a fim de realizar isto, ele se esforça por despertar paixões impuras do coração, mas o Senhor, em sua palavra, instruiu claramente seu povo a não se unir àqueles nos quais não habita o amor para com ele. Então, depois disso tudo aí, Sansão ele ainda ganha um baita de um chifre, né, da primeira mulher dele. Aí na volta ali ele matou um leão indo, né? E na volta ele vai pegar uma colmeia ali para pegar o mel. Só que ele acaba tocando no leão e isso era contra a lei do Narizeu, né? E Sansão ele mata 1000 ali com uma queixada de um jumento. O que eu acho interessante é que Sansão ele faz exatamente como muitos de nós. Ele vai quebrando as regras aos poucos. Então Sansão na festa ali ele vai tomar vinho, com Dalila ele toma vinho. Sansão ele pega no morto. Sansão depois, por último, ele vai cortar o cabelo. Mas você está vendo que ele veio quebrando os pactos e até chegar a quebrar ele totalmente. Muitas vezes nós vamos da mesma forma, né? A gente vai abrindo uma concessão aqui, outra acolá, outra ali, e daqui a pouco a gente está abraçado no pecado. Depois da vitória de Sansão, os israelitas o tornaram juiz. O governou Israel durante 20 anos. Mas um passo errado prepara o caminho para outro. Sansão tinha transgredido o mandamento de Deus, tomando esposa dentre os filisteus. E outra vez aventurou-se a ir entre eles, agora seus inimigos mortais, como fim de satisfazer paixões ilícitas. Confiando em sua grande força, que inspirara tamanho terror aos filisteus, foi ousadamente a Gaza visitar uma prostituta do lugar. Os habitantes daquela cidade souberam da sua presença e estavam ansiosos por vingança. Depois disso, Dalila é a próxima, né, Filisteia, que Sansão vai se unir. E aí vocês já sabem. Olha que textos formidáveis. Que mudança para aquele que fora juiz e campeão de Israel. Agora fraco, cego, preso, rebaixado ao trabalho mais servil, pouco a pouco tinha violado as condições de sua vocação sagrada. Deus tinha tido muita paciência com ele, mas quando se entregara tanto ao poder do pecado que traiu seu segredo, o Senhor se afastou dele. Não havia virtude alguma em seu longo cabelo, mas este era o sinal de fidelidade para com Deus, e quando sacrificou este símbolo na satisfação da paixão, perdeu também as bênçãos de que ele era um sinal. No sofrimento e humilhação, como o joguete dos filisteus, Sansão aprendeu mais acerca de sua fraqueza do que jamais soubera antes, e as aflições o levaram ao arrependimento. Crescendo-lhe o cabelo, a força lhe voltava gradualmente. Seus inimigos, porém, considerando um prisioneiro algemado e indefeso, não tinham apreensão. Então, Sansão, meus queridos, ele tinha tudo para dar certo. Só que, infelizmente, ele deixou que as paixões governassem a sua mente. E isso foi levando ele a cada vez mais para longe de Deus. E cortar o cabelo foi a gota d'água para Deus, né? Ele já tinha feito outras coisas, Deus sempre permanecendo com ele. Porém, esse último laço quebrado, Deus se afastou de Sansão. Graças ao bom Deus que ele ainda teve a oportunidade de se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Depois tem uma festa em honra a Dagon, porque eles acreditavam que o deus Dagon deles tinha derrotado o deus de Sansão. E graças a isso, Deus não podia ser desonrado. E Sansão faz uma oração a Deus
para que ele restaure a sua força, para que ele fosse vingado e Deus não fosse desonrado. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. E aí, por fim, o último texto de hoje, justamente aqueles que Deus se propõe usar como seus instrumentos para uma obra especial, Satanás, empregando seu máximo poder, procura transviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando pelos defeitos de caráter, obter domínio sobre o homem todo, e sabe que se tais defeitos são acalentados, terá bom êxito. Mas ninguém precisa ser vencido. O homem não é deixado só a vencer o poder do mal pelos seus fracos esforços. O auxílio está às mãos e será dado a todo o que realmente o desejar. Anjos de Deus que sobem e descem pela escada de Jacó, viu em visão, auxiliarão a toda alma que deseje, a subir mesmo aos mais altos dos céus. Meus queridos, que nós possamos estar focados nisso, focados em entender que Satanás ele está precisando de um pontinho só para ele tomar todo o nosso ser. Aqui diz que nós podemos vencer o pecado sim, porque aqui está dizendo que o auxílio está às mãos. Você precisa desejar. Se você não desejar, Deus não vai poder fazer nada por você. Graças ao bom Deus, Sansão ainda teve a oportunidade de desejar que Deus o mudasse, que Deus o ajudasse. E assim foi feito. Não se coloque em tentação. Não é isso que Deus quer de mim e de você. O que Deus quer é que nós estejamos firme e forte. Quando a tentação vier, nós a eliminemos. Nós não cairemos no pecado. E esse é o meu desejo para mim e para cada um de vocês. Essa história de Sansão é uma das mais incríveis da Bíblia. Tem muita lição. Espero que vocês leiam esse capítulo e estudem e avancem, ok? Não deixe de curtir, de se inscrever e principalmente de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. Contamos com vocês, tá bom? Caso queira ajudar com o Pix, graficacastilho@gmail.com, e você nos ajuda também a avançar os vídeos do canal. Que Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.